a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Bom, Miriam, nosso tema é o encontro Lula-Donald Trump e a abertura de negociações entre Brasil e Estados Unidos em torno do tarifaço e outros assuntos. A parte brasileira, digamos assim, ficou bem mais animada, né, do que a parte americana, pelo menos até aqui, Miriam. Pois mas isso é natural. Primeiro porque, da perspectiva dos Estados Unidos, o Brasil é um parceiro pequeno, né? E eles foram para lá com várias outras discussões, inclusive com necessidade de discussão com a China. Mas para nós é fundamental. Para nós a importância relativa dos Estados Unidos, evidentemente, é muito maior do que nós para eles. Mas o que aconteceu é de dar uma visão muito positiva do que está acontecendo. O Brasil tem que evitar o já ganhou, né? Porque tem muita coisa ainda pela frente e quando se analisa realmente o que aconteceu, assim, reduziu a tarifa? Não reduziu a tarifa. Mas todos os sinais são muito positivos, principalmente quando se vê do ponto em que chegou. Cada pequeno sinal, por exemplo, hoje ele desejar feliz aniversário para o Lula, dizer que o Lula é um líder vigoroso. Hoje ele falou novamente, tivemos uma boa reunião, vamos ver o que acontece. E vamos lembrar de onde saímos. Saímos de uma postagem dele, na rede social dele, falando que o Brasil tinha que mudar o processo, o judicial, a que estava submetido o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse assunto foi afastado da mesa como condicionante a qualquer coisa. Conversaram sobre o assunto para o presidente Lula falar que o processo tem provas robustas e tal. Bom, mas o que eles estão agora discutindo é o que interessa, que é a redução das tarifas. O fato do presidente Lula ter tido a oportunidade de dizer para ele, né? Eu não sei como essas informações estavam chegando ao Trump, porque cada vez que ele falava que o Brasil era injusto com eles no comércio. Aí quando o Lula falou, olha, nós temos déficit em relação aos Estados Unidos, isso é importante ser dito diretamente para o Trump, que eu não sei até que ponto fica analisando os números quando sai falando as coisas. Então, as coisas estão andando e vai ter mais conversas e ter conversas na área técnica. Simplesmente os Estados Unidos saíram do não para o sim, né? O não queremos conversar com o Brasil porque o Brasil está fazendo isso. Para o sim, é possível que a gente chegue num acordo. Então, foi uma mudança muito grande e o Itamaraty conduziu de forma muito habilidosa, com toda a sua competência, esse processo, resistindo às pressões políticas, inclusive, né, muita pressão política da oposição para que ele ligasse logo, para que ele procurasse logo, falando que o Brasil, que o Lula não queria diálogo. Ele é que estava travando o diálogo. E aí o Itamaraty soube ter sangue frio e esperar a hora certa para fazer os movimentos certos e até aqui foi tudo bem. O que a gente precisa no fim dessa história é que o Brasil pague menos para entrar no mercado americano, menos tarifa e de preferência que acabe com essas tarifas extras. Vamos lembrar que até o 10% eram tarifas, já era uma primeira punição, né? Aí somou-se isso mais 40, né, Sardenberg? Então, é um muro tarifário colocado entre Brasil e Estados Unidos. E eu teria que ver também a parte nossa, né? O que o Brasil pode oferecer aos Estados Unidos. Há alguns temas, como, por exemplo, reclamações explícitas do Trump sobre a tarifa brasileira sobre o etanol americano, por exemplo, é um tema, mas isso, em resumo, tem um espaço para negociação, né? Tem, sim, o Brasil também tem que fazer concessões, ele tem que, até porque o Brasil sempre teve tarifas muito altas. O que os diplomatas falam, a tarifa efetiva é baixa e tal, mas, por exemplo, tem um caso como do etanol, né? O Brasil cobra muito mais do que o nosso etanol entra lá e tal. Mas eles argumentam que o açúcar brasileiro é muito sobretaxado no mercado americano. Então, mas é assim que se conversa, né? Desse jeito, e não daquela maneira, com postagens agressivas nas redes sociais,
uma desinformação completa da relação, e ele e o governo americano tratando como interlocutor um deputado licenciado, naquela época estava licenciado, agora não está mais licenciado, só está deixando de comparecer ao trabalho por estar nos Estados Unidos, que é da oposição. Então é totalmente anormal que uma relação entre dois países que tem 200 anos de relação não se dê entre os dois governos, né? Então, esse cenário foi afastado, e o que está acontecendo agora é, no trilho da negociação natural entre os dois chefes de Estado, as coisas começam a caminhar de forma muito promissora. Como é que vai terminar do ponto de vista concreto, a gente não sabe ainda, vamos ver. Mas realmente é uma vitória até agora. Muito tem se falado de uma expectativa de que em algumas semanas talvez seja possível que nós já tenhamos algum resultado. Você acredita que isso pode acontecer, Miriam, nesse período estimado? Eu acho que sim, pode sim. Não tudo que o Brasil pediu, mas alguma redução de tarifa, inclusão. Eu conversei no fim de semana com pessoas do governo, e eles estão falando assim, olha, claro que a gente quer a retirada das tarifas, mas a inclusão de mais exceções na lista de exceções é um começo de um movimento positivo e tal, mas é isso, tem muita coisa para conversar ainda, de lado a lado tem concessões a serem feitas, mas agora é uma conversa sobre negócios e não conversa sobre interferência na soberania do Brasil. Que aí não dava para conversar, né? Agora, curioso, né, Miriam, essas coisas da história, curioso que o ponto de partida disso tenha sido um encontro fortuito ali entre o Trump e o Lula, né? É coisa engraçada, é muito engraçado, porque assim, é muito pouco tempo para ter a tal química que eles falaram. Exatamente. Né? Porque foi assim, foi uma coisa instantânea, foi né? Foi assim, oi, tudo bem, como é que você vai e tal, não sei o quê. Esse cara é legal. Bom, eu acho que... O fato é que deu sequência depois, né? Ela teve consequência, então assim, na hora eu achei assim, fiquei também incrédula. Falei, não, 39 segundos não é o suficiente para demolir uma atitude tão ferrenha do Trump. Mas o fato que depois disso seguiu o telefonema, o encontro do Marco Rubio com o Mauro Vieira, o encontro em Kuala Lumpur, que é o que o Itamaraty queria, lá estava trabalhando muito para ser em Kuala Lumpur, porque era o primeiro momento que eles estariam no mesmo território, e não era os Estados Unidos, nem a sala oval. Agora pode receber no sala oval. Você vê que a conversa foi a leitura corporal que você pode fazer, é uma leitura corporal positiva da conversa dos dois, em todas as fotos dos dois lados, que os dois lados divulgaram. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até amanhã. Até amanhã. Até.